Se Marte é o planeta, o Deus e o princípio psicológico que fala de guerras, de conflitos, de vontades, de desejos, de tesões e de sexualidade, se ele muda no céu, muda na Terra. E nessa semana ele estreia noutro signo, ele muda de roupa. Marte entra em Sagitário nos próximos dias. Aliás, a gente já está às portas do início de uma nova temporada, a temporada sagitariana, e é sobre isso que eu falo no vídeo de hoje, de que maneira isso pode impactar as nossas vidas, a nossa vida coletiva, os conflitos, as guerras que já existem pelo mundo. Também gostaria de falar sobre outros impactos desse Marte em Sagitário, em se tratando de justiça, de religiosidade, e na nossa vida, da nossa vida íntima. Que tal a gente conversar sobre tudo isso a partir de agora? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus amigos e com as suas amigas e clique no sininho para você receber as notificações. Além disso, acompanhe também a astróloga pelas redes sociais, pelo site oficial que tem todas as informações sobre o trabalho e principalmente acompanhe pelo Instagram. Bora começar? Bom, vou me guiando pelo texto, é uma leitura comentada. Se muda no céu, muda na Terra, né, pessoal? Aliás, amanhã, dia 22 de novembro, o Sol ingressa no signo de Sagitário, a gente começa uma nova temporada e vai até o dia 22 de dezembro. Nem todos os anos o Sol entra certinho na mesma hora, então às vezes tem uma pequena variação de data, tá bom? Geralmente esse é um período conhecido, sejamos sagitarianos ou não, né? Se a gente for ou não sagitariano, para todo mundo, porque se muda do lado de fora, muda para a gente também, a gente se percebe num momento mais expansivo, mais alegre, mais otimista, mais divertido e mais aventureiro. Essa é a parte bacana de Sagitário, sem sombra de dúvidas. Entretanto, por outro lado, a gente também tem um período que é bem sagitariano, de falta de limite, de exageros, de excessos, de alguma truculência, de vez em quando de hipocrisia e até de moralismo, né? Iremos nos despedir da densidade emocional de Escorpião, adeus, temporada escorpiana, né? E seus sentimentos profundos, sejam sentimentos profundos de amor ou de ódio, né? Para finalmente a gente dar lugar para uma outra vibe completamente diferente que fala pra gente de brilho, de vigor, né? O que é benéfico para aqueles que estavam sentindo falta de mais vitalidade, né? Mas também para quem já esbanja a autoconfiança e aí pode ser, digamos, um pouquinho de confiança demais. Entretanto, nessa temporada, mais importante que o Sol em Sagitário é Marte, porque a gente tem uma mudança importante e isso tem grandes implicações na nossa vida pessoal e na nossa vida coletiva. Queria falar rapidamente sobre o planeta Deus, princípio. Marte leva aproximadamente 22 meses, na verdade quase 2 anos, para dar a volta completa ao redor do sistema. O Sol tem a sua revolução em 365 dias. Isso significa que nem sempre quando o Sol entra em Sagitário, ou seja, quando começa a temporada sagitariana, que a gente tem Marte juntinho do Sol. A gente está tendo neste ano, tá bom? E isso pode ter um considerável impacto nas nossas vidas, a conjunção de Sol e de Marte neste signo. Além disso, se Marte é o deus da guerra, é sabendo como esse signo age, né, de que maneira ele se comunica com outros planetas, em que signo ele está, quais são as comunicações que ele faz com os outros arquétipos, os outros símbolos, que a gente vai conseguir entender uma história que está sendo contada de lá para cá, tá? Isso é importante para a gente entender os mais variados conflitos que estão acontecendo hoje no mundo, como, por exemplo, Gaza, Ucrânia, Argentina, também os conflitos que rolam nas nossas vidas pessoais, bucha com o chefe, preocupação com pai e mãe, questões com filhos ou com os pais, né? E também questões relacionadas a relacionamentos amorosos. Além disso, Marte também é um princípio psicológico que age sobre nós em se tratando da maneira como a gente age, da nossa vontade, do nosso desejo, como eu falei, da nossa sexualidade. Por isso ele está intimamente ligado à nossa vida mais, né, aquilo que é mais nosso. Bora falar sobre Marte em Sagitário, de que maneira ele funciona? Marte fica em Sagitário de 24 de novembro ao dia 4 de janeiro, portanto a gente estreia 2024 com as vibes desse planeta. A gente está falando do terceiro signo do elemento fogo, então é um fogaréu, minha gente. E assim como todos os outros signos do elemento fogo, a gente está falando das propriedades do fogo, que iluminam, que clareiam, que chamam a atenção.
que é algo grandão, que nos inspira, que nos deixa alegres e nos deixa entusiasmados. Aliás, mais do que qualquer outro signo, Sagitário nos deixa em Deus, entusiasmados. Adoro a associação dessa palavra com o signo de Sagitário. Mas especialmente no signo do Centauro, ele pode se mostrar mais brilhante que nos outros signos, como eu falei. Entretanto, também mais inquieto, agindo para muito além das suas capacidades devido ao seu otimismo exagerado. Tem hora que ele confia demais, né? Desejoso de independência, ele adora independência, adora uma aventura. Ele pode ir longe, pode atravessar longas distâncias, pode viajar além mar, pode ir para fora, e esse para fora é metafórico. Pode ir para muito além da sua cidade natal, mas pode ir para muito além dentro de si mesmo, pode descobrir horizontes maravilhosos. Por isso, ele é o poeta, ele é o filósofo, ele é o religioso, ele é o andarilho que vai se conhecer dentro de outras perspectivas culturais, noutras línguas, noutros países, né? Ele pode ser também, como eu disse, o viajante, o atleta de alta performance, o jogador. Mas também pode ser aquele que se entrega à luxúria, imagine o terceiro signo do elemento fogo, que fogo interno, né? Aquele também que se acha o dono da verdade, bem típico, né? Em Sagitário. E com suas patas de centauro, ele pode sair distribuindo coice adoidado ao invés de sentar para dialogar. Então, por que a gente vai sentar para conversar se a gente pode dar uma patada e tá com tudo resolvido? É mais ou menos assim que às vezes Sagitário pensa. Além disso, Marte em Sagitário não enxerga às vezes algumas restrições, pessoas, limites e impedimentos. Ele não está vendo que existe um impedimento ali na frente, que existe uma limitação. E ele vai passando, às vezes, que nem um trator. O que pode ser um aspecto difícil. Por um lado, é um aspecto dos corajosos e dos destemidos, dos heróis. É temporada de heróis agora. Mas também é temporada dos imprudentes, dos tiranos, dos demagogos e dos intransigentes. Vamos conversar sobre os impactos de Marte em Sagitário na nossa vida coletiva? Bom, vamos lá. Algumas perspectivas são possíveis para a vida coletiva nesse período. Marte em Sagitário pode tornar as batalhas existentes no mundo muito mais violentas, sem limites, cheias de fôlego e um otimismo que nem sempre é real. A questão é que a coragem redobrada vale para ambos os adversários. Então, assim, quem é que vai se sair bem nessa história? Ambos vão gastar tudo que tem e às vezes para além do que tem. Esse aqui é o ponto, tá bom? E para isso, os dois lados ou mais lados do conflito vão usar a sua maior mobilização, a sua maior articulação e o seu maior poder de fogo. Como o Sagitário é aquele que passa arrasando por sua força, coragem e audácia, pode ser desolador no campo de batalhas, deixando os lugares por onde passa em frangalhos e só depois perceber o estrago que deixou. A gente já está vendo batalhas aí pelo planeta que estão deixando lugares em frangalhos. Aí você me pergunta, mas é possível mais destruição? Por incrível que pareça, sim. É isso que Marte em Sagitário está dizendo para a gente. O que pode ser um período, portanto, de um grande desgaste desmedido de forças, de armas, de capacidade bélica. Se bobear, até acabam os foguetes e as balas. Aliás, eu ouvi falar que recentemente já não há mais no mercado para vender. É por isso que a indústria bélica está crescendo horrores, né? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Os diálogos durante esse período podem se tornar muito mais intransigentes. Autoridades ou dirigentes podem falar muito mais grosso por uma determinada causa e aquilo que eu defendo, que é tão mais importante do que aquilo que você defende, né? E que nem sempre, no final das contas, é uma causa coletiva. É em nome de todos, é para o benefício de todos, tá bom? Agora, como eu disse, é o momento das figuras heróicas aparecerem, do Superman, do Homem-Aranha, do Super Mohammed. Todos eles vão aparecer nesse momento, tá bom? Entretanto, junto com eles aparecem as figuras extremamente verborrágicas que se enroscam nas suas próprias promessas e discursos inflamados. Tome cuidado com aquilo que um Marte em Sagitário promete, tá bom? Bom, vamos falar falando de vida coletiva, mas eu queria entrar agora de uma maneira mais específica nas guerras pelo mundo. Dentro do nosso exercício criativo, que é isso que a gente faz em astrologia, né? Tenta ligar os pontos e perceber uma perspectiva possível, eu ousaria dizer que Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, está num cai, não cai já faz um tempo,
né? Ele está sendo muito criticado em Israel por vários motivos, há muitos meses, muito antes mesmo do conflito e agora com o conflito. E a questão dos reféns, que ainda não se tem a soltura ou a notícia dos reféns, os familiares israelenses estão desesperados. Tem acontecido muita pressão, ele tem sofrido muita pressão por conta disso, inclusive, né? Eu acredito que existe a possibilidade dessa figura usar todas as ferramentas, todas as armas que ele tiver, né, para se manter no cargo a todo custo. Outra possibilidade, e olhando para outro conflito, é na Rússia. De repente, Putin agora pode aplicar um dos golpes mais cruéis à Ucrânia, porque essa figura vai estar armada até os dentes e o conflito no Oriente Médio fez com que mídia, patrocínios e os olhos do mundo saíssem um pouco do contexto Ucrânia-Rússia. Então agora pode ser um momento de vulnerabilidade para os ucranianos. Mas está bem sabendo que Sagitário é o internacional, é o grande signo que fala para a gente, né, daquilo que está além, é possível agora que reacendam conflitos que antes estavam por um triz. É como se eles estivessem esperando chegar esse toque de Marte em Sagitário, portanto, conflitos outros, como a questão da China e de Taiwan, podem startar agora, e outros entre as Coreias, em outros lugares do mundo. Ontem mesmo eu menciono de novo os conflitos que estão acontecendo na África, que a gente tem pouquíssima informação, como por exemplo no Sudão do Sul e no Congo, que têm sido devastadores, e a gente não tem nem imagem, nem cena para entender o que está acontecendo. Ontem alguém me perguntou, Aline, onde você encontra isso? Mídia internacional. No Brasil aí é que a gente não vai encontrar mesmo, tá bom? O que mais que a gente pode falar sobre tudo isso? Mas eu também teria olhos, principalmente, e nesse período, sabe para quê? Para invasões em terras indígenas brasileiras. Está se falando pouco sobre isso, a gente está com olhos muito voltados para fora, e eu acho que a gente deveria ter olhos voltados para dentro, para a gente entender o que é o estrangeiro, né, que tem a ver com o estranho, para nós, porque são os povos originários do Brasil, em alguma medida estranhos e estrangeiros a nós mesmos, porque em vários momentos não falamos nem a mesma língua. Então existe algo de estrangeiro dentro da nossa própria terra, portanto a gente não precisa olhar para fora, a gente precisa olhar para dentro do território nacional e entender esse simbolismo ao redor dessa possibilidade e ter atenção aos povos originários do Brasil. Esses dias eu vi uma notícia falando sobre povos afastados, aqueles que estão completamente isolados, que não se comunicam nem com as autoridades brasileiras e que estão enfrentando invasões de garimpeiros. Às vezes uma simples gripe, que uma figura dessa traga, pode ser devastadora para uma tribo inteira. É tão importante prestar atenção nisso, minha gente. Somos o país com o maior número de diversidade de povos originários, se não estou enganada, os maiores do planeta. Nós temos uma riqueza nas nossas mãos. A gente tinha que ter mais olhos para isso, sabe? Bom, queria falar agora de religiosidade, porque Sagitário tem super a ver com isso. Vamos lá. Outras preocupações me preocupam. Se Sagitário é o signo das filosofias, das seitas, das religiões, autoridades religiosas, né, podem se tornar muito mais histriônicas e combativas nesse momento, entre todo o leque de possibilidades, desde pastores, né, padres, monges, a ayatolás, toda essa gama, né, de sacerdotes. Portanto, eu teria atenção e preferência àqueles que colocam Alá e Deus no meio de conflitos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, vamos combinar. Aliás, em nome de Deus, mata-se muito, né? E logo ele não tem nada a ver com isso. Por outro lado, tudo isso pode aquecer. Não, volta aqui, texto. Tudo isso pode aquecer ainda mais a onda crescente de intolerância religiosa pelo mundo. A gente está vivendo um momento muito complicado de intolerância pelo mundo, em se tratando de intolerância contra os judeus, intolerância contra os muçulmanos. Isso pode ficar ainda maior, infelizmente. Então eu teria muita atenção a todos os nossos irmãos. No final das contas, a gente só diverge com relação à figura lá de cima. De resto, somos todos iguais. É ou não é? Mas também pode ser um momento para aumentar consideravelmente a polarização político-religiosa no mundo. As pessoas vão se utilizar dessa questão antissemita e anti-islâmica, islamofóbica, para fomentar essa polarização no mundo, né? A gente está vivendo um mundo cada vez mais dividido e a gente pode ter a política infiltrada aí na religião, essa lambança de política com religião que nunca foi legal em nenhum momento da história, que pode ficar muito maior nesse momento.
Por falar em figuras de grande envergadura, figuras religiosas, eu falei no vídeo Saturno em Peixes, deixo para vocês, que eu gravei no final do ano passado, final de 2022, sobre tanto o Papa Francisco quanto o Dalai Lama estarem vivendo o seu terceiro retorno de Saturno. Sim, eles têm Saturno em Peixes. Esse ano eles estão próximos do terceiro retorno de Saturno, é uma fase difícil para eles. Tem sido um ano de enfraquecimento para essas figuras, é um grande desafio chegar no terceiro retorno de Saturno, né? E aí, no primeiro momento, com a chegada de Marte em Sagitário, inclusive sabendo que Papa Francisco é sagitariano, isso pode trazer, digamos, um momento de mais vocalização, mais vigor. Entretanto, daqui a alguns dias a gente tem um aspecto difícil de Marte com Saturno. E esse é um assunto importante que eu vou tratar amanhã, portanto não percam. Então vamos acompanhar o Papa Chico aí nesses próximos dias para ver o que ele diz e também sobre a sua fragilidade. Força e fragilidade podem dizer muito para nós nesse momento importante do mundo. Queria falar agora de justiça. Sagitário tem a ver com a justiça, é o signo dos magistrados, dos advogados, dos juízes, das leis da justiça, né? Sejam elas as leis dos mortais e dos imortais, né? Ou seja, dos deuses. Por isso pode ser um período de conflitos jurídicos, porque a gente traz Marte, que é aquele planeta encrenqueiro para a área das leis, né? Da magistratura. A gente pode ter brigas em tribunais. E a gente pode ter, com maior evidência, alguma coisa relativa a leis marciais. O que são leis marciais? Leis dos militares. Marcial tem a ver com Marte, a lei de Marte. Então vamos ver o que é que a gente escuta, talvez tribunais militares, alguma coisa nessa direção, a gente pode ouvir isso nos noticiários nos próximos dias. Como estamos falando de um vigor internacional por conta de Sagitário, diante do endurecimento das leis, né? Quem sabe a partir de agora a ONU, que não tem capacidade de resolver o problema, porque não é ela quem resolve, ela é apenas a união de todos os países na tentativa de solução de problemas mundiais. Quem sabe a partir de agora, a partir dessa união dos países, Marte unindo essas forças internacionais, consiga se mostrar um pouco mais útil neste momento das nossas vidas e tão importante para todos nós, em se tratando de tudo, meus amigos, desde guerras e conflitos até mudanças climáticas e eventos extremos. A gente está num período muito delicado para a gente usar o lado mais luminoso dessa força, para a gente se encaminhar para um 2024 um pouco menos complicado. Bom, a área internacional, como Sagitário, tem a ver com trocas de longas distâncias, grandes viagens, comércio exterior, a gente pode falar de grandes importações e exportações ganhando peso a partir desse período, embora entre a quadratura de Marte e Saturno a gente possa haver alguma dificuldade. Vou falar sobre isso amanhã, não percam, de novo. Nesse período, que atravessa o Natal e Ano Novo, também pode ser um período de viagens internacionais que ganham impulso, assim como oportunidades, acordos, oportunidades de estudos, bolsas de estudos, intercâmbios, tá bom? Entretanto, tudo é dual, né? E Marte, como também é um encrenqueiro, a gente pode ver disputas envolvendo agências de viagens, companhias e companhias de aviação, tá? Bom, vamos agora um pouquinho para a nossa vida pessoal, embora a gente já tenha se identificado muito tratando desses assuntos todos, né? O que pode entrar na vida da gente. Nas nossas vidas pessoais, um Marte em Sagitário traz para todos nós mais coragem, mais alegria, mais otimismo, confiar mais nas coisas, né? Mais tesão para a gente lutar, para a gente viver e para a gente amar. Marte não é só o deus da guerra, é o deus da sexualidade, tá? É como a gente gasta essa energia vigorosa que termina numa linda explosão. Tudo que termina numa linda explosão é Marte, moçada. Bom, portanto, para esse período pode ser um momento de vigor, tá bom? Pode ser um momento muito favorável para quem está preocupado com isso nos próximos dias. Entretanto, se a gente imaginar Marte como um arquétipo masculino, que não tem a ver necessariamente com um homem, mas com uma potência yang que atravessa corpos femininos, masculinos, todos os tipos de corpos, todos os gêneros, aqui a gente está falando de um vigor em todas as direções, tá bom? Portanto, é bem provável que não seja, digamos, um tempo de fidelidades. Esse pode ser um tempo de romper barreiras e de viver novas aventuras. Entretanto, como eu escrevo, cuidem-se, né? Não apenas para vocês não machucarem a si mesmos, mas também para não machucarem os outros, porque o centauro às vezes faz isso. Entretanto, o tempo passa, a gente evolui, e agora a gente tem falado de responsabilidade afetiva mais do que nunca, e a gente precisa andar para frente.
Você não vai virar e dizer assim, eu fiz aquela lambança toda porque eu estava possuído por um Marte em Sagitário. Nananinha, você que tem atento, você pode viver a sua vida desde que você não machuque o outro. Responsabilidade afetiva é coisa séria, né? Não? O que vocês acham? Deixe aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva, bora conversar sobre isso e mais um monte de outras coisas. Se esse vídeo é um vídeo bacana que traz uma luz para você entender o próximo período, inclusive uma vibe forte para começar o ano de 2024, compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. Amanhã tem mais, não se esqueçam. Essa é uma força vigorosa, mas daqui a poucos dias a gente tem uma tensão de Marte com Saturno e aí a gente vai pegar toda essa energia e vai usar isso de uma outra maneira, com algumas dificuldades, alguns desafios. A gente vai conversar sobre isso amanhã. Enfim, um beijo carinhoso, muito obrigada pela atenção de vocês, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.